E o RN no ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o presidente da comissão do Plano Diretor do Sistema Penitenciário aqui do Rio Grande do Norte, o general Carlos César Araújo. Bom dia, general. Bom dia, Tiago. Bom dia, amigos do RN no ar. Começar falando a respeito do Plano Diretor, que é um planejamento para os próximos 5 anos, mas que envolve um outro grande desafio também, que é o aporte de 300 milhões de reais. Desse planejamento que foi anunciado recentemente, o que é que o governo já começou a executar? Bom, Tiago, nós, a partir da rebelião acontecida em janeiro, agora de 2017, já iniciaram-se várias ações emergenciais. Essas ações emergenciais, evidentemente, como iniciaram paralelas ao plano, elas já foram sendo executadas de acordo com as orientações, a coordenação da Casa Civil, pela doutora Tatiana, e ao mesmo tempo sendo observada por quem estava conduzindo a elaboração do plano. Então, um exemplo típico disso aí, de ações que já iniciaram, a reforma, por exemplo, a recuperação de Alcaçuz. Paralelamente a isso, o próprio concurso agora para 571 agentes penitenciários, tudo isso faz parte de um conjunto de medidas que visam a estabilizar, a dar uma sustentabilidade ao sistema penitenciário do RN. O senhor falou a respeito de Alcaçuz, da reconstrução dos 3 pavilhões, e Alcaçuz, desde quando houve aquela rebelião, foi algo muito polêmico, vai ser desativado. O próprio governador chegou a dizer que ia desativar, depois recuou, dizendo que não, os investimentos a gente vai tocar. Afinal de contas, o que é que vai ser Alcaçuz pós essa reconstrução? Bom, Alcaçuz criou-se uma imagem muito negativa sobre Alcaçuz. Todas as vezes que se fala em unidade penitenciária, vem logo na cabeça de cada pessoa que fala no assunto as imagens da rebelião, aquelas atrocidades que aconteceram, e há uma intenção muito objetiva do governo de nós desmistificarmos isso aí, mostrarmos uma gestão bem mais moderna, e Alcaçuz vai passar por isso aí, dentro do que nós chamamos de eixo estratégico de modernização da gestão. Alcaçuz será um grande complexo penitenciário de reintegração. Então, aquelas instalações que anteriormente só serviam para manter os internos encarcerados, elas serão modernizadas e lá em Alcaçuz serão construídas instalações, por exemplo, como oficinas, salas de aula, que tirarão aquela velha imagem de que aquilo ali é um grande depósito de gente presa e sim de pré-egressos do sistema. Chegou-se a comentar a respeito de Alcaçuz que alguns CDPs, alguns centros de detenções provisórias aqui da capital, iriam ser fechados e os presos transferidos para esses pavilhões. É isso que vai acontecer ou não? Quem já está realmente condenado, quem já está pagando sua pena, fica lá em Alcaçuz, agora com essa possibilidade da reintegração, já que vão ser construídas as oficinas? Não, existe sim esse planejamento de que fechem alguns CDPs e sejam transferidos para lá. Lembrando que lá nós temos 4 pavilhões que estão, vamos dizer assim, disponíveis para serem utilizados da melhor forma possível, como o planejamento que está no plano diretor estabelece. O senhor falou a respeito do eixo de modernização do sistema, né? A gente falando de Alcaçuz, mas não é só Alcaçuz. Que outros pontos o senhor poderia destacar aqui acerca da modernização desse sistema? Muito boa pergunta. O plano em si, ele envolve 3 grandes eixos estratégicos. O primeiro deles é o eixo do sistema de justiça, que vai nos permitir um acompanhamento muito cerrado de todos os processos, de maneira informatizada, com o apoio da Defensoria. Nós vamos acompanhar os processos para evitar algumas distorções, como, por exemplo, alguém que esteja preso ainda e que já tenha terminado a sua pena já há algum tempo, como já aconteceu no passado. O outro eixo, que é esse da modernização da gestão, envolve desde a construção de unidades penitenciárias, passando pela contratação de agentes penitenciários, a sua capacitação, que é muito importante. De nada adianta eu ter unidades penitenciárias modernas, boas instalações, se nós não colocarmos profissionais que conhecem o assunto
e isso está sendo muito bem conduzido pela Secretaria de Justiça e Cidadania, uma vez que o nosso secretário tem uma larga experiência, por ser inclusive um agente penitenciário profissional que conhece e que colaborou muito conosco no momento aí da crise da rebelião de janeiro. E por último, e não menos importante, o eixo chamado de reintegração social, que por alguns anos tem sido colocado em segundo plano e a gente percebe que ele tem uma importância muito grande. É a tentativa de, por meio de uma atenção de saúde básica ao nosso apenado, que vem sendo já desenvolvido muito apropriadamente em Alcaçuz, estender isso para todas as unidades penitenciárias do Rio Grande do Norte. É a parte, por exemplo, de educação, onde a Secretaria de Educação entra de cabeça nisso aí, com instalações de sala de aula, já estão acontecendo contratações de professores para essa atividade. E, por último, os projetos de reintegração, como é o caso, por exemplo, da parceria com o Sistema S, onde os apenados se capacitarão, seja na parte de obras, pedreiro, carpinteiro, serralheiro, que permitirá que ele, ao terminar a sua pena, ele possa abrir o seu próprio negócio dentro daquela ideia do empreendedorismo. E hortas penitenciárias, reciclagem de material, tudo isso aí faz parte de um conjunto de medidas dentro do que nós chamamos de eixo estratégico de reintegração social. Mas para isso vai ser preciso algo em torno de 300 milhões de reais nos próximos 5 anos. Como conseguir recurso dessa magnitude no momento em que a gente vive tanta crise, tanto arroxo fiscal, arroxo de recursos no país? Nós temos que estabelecer prioridades. Ninguém faz omelete sem quebrar os ovos, né? Então, o que a gente analisa? 300 milhões se divididos por 5 anos, são 60 milhões, que para o que o sistema penitenciário oferecerá dentro desse planejamento que está sendo feito, não significa muita coisa. É barato, é um custo barato para o efeito que isso proporcionará ao sistema penitenciário e com reflexos para toda a sociedade potiguar. Então eu imagino que esses recursos virão de vários setores, seja do governo federal, seja do governo estadual, o próprio Tribunal de Justiça tem interesse em acompanhar de perto isso aí. É evidente que tudo isso exige, em primeiro lugar, um plano e, em segundo lugar, uma boa gestão. Nós, agora, dia 31 de julho passado, o governador lançou o plano e, junto com ele, assinou um decreto onde se instituía, inclusive, junto com o lançamento do plano, o que a gente chama de Comitê Gestor do Plano, o COGEPLAN, do qual eu farei parte, serei vamos dizer assim, o coordenador, aonde nós acompanharemos para e passo, não somente a aplicação do recurso, mas as obras e todo esse processo que está estabelecido dentro do PLADESPEN, que é o nosso plano, e que estabelece não somente os responsáveis, mas inclusive todos os prazos durante esses 5 anos. O senhor falou a respeito do Tribunal de Justiça e existe 20 milhões de reais que foram repassados do TJ para o governo estadual há mais de um ano, e esse recurso até hoje ele não foi executado. Inclusive o ex-presidente do Judiciário, o Cláudio Santos, o desembargador Cláudio Santos, tem criticado muito isso, dizendo que faltou planejamento, faltou gestão para que se executasse um dinheiro que dizia que faltava tanto. Por que esse dinheiro até hoje nunca foi empregado e como ele vai ser gasto? Bom, embora esse não seja, vamos dizer assim, um tema específico do plano, uma vez que gestão de recursos está mais voltado lá para a Secretaria de Justiça, se havia falta de gestão e se havia plano, agora o problema está resolvido. Nós temos um plano, temos a equipe pronta para a gestão e vamos então aplicar da melhor forma possível esse recurso que nos foi destinado. General, durante a elaboração do plano, foram feitas reuniões com vários setores, vários segmentos, foi realmente algo intersetorial, mas após a divulgação e o lançamento dele no último dia 31, como o senhor bem lembrou,
a categoria, os agentes penitenciários, através do sindicato, se queixou de que eles não puderam participar opinando, não puderam interferir, até mesmo porque já que eles vão ser um dos principais impactados nisso tudo. Por que que não houve essa abertura? Na realidade, eu acho que houve um equívoco da parte da equipe de agentes penitenciários, porque a Secretaria de Justiça, ela participou da elaboração do plano. Aliás, foi a secretaria, vamos dizer assim, mais evidenciada durante a preparação do plano, e ela tinha lá os seus representantes. Né? A SEJUC representa os agentes penitenciários. Então, dizer que ela não participou, eu acho que está havendo um equívoco aí da parte deles, ou eles não estão lembrados de que durante todas as reuniões nós tínhamos sentado lá, durante a reunião, um agente penitenciário. Para a gente encerrar rapidinho aqui nossa entrevista, eu queria que o senhor passasse apenas as próximas metas a serem cumpridas aí no curto espaço de tempo. De imediato, nós estamos aí concluindo em breve Ceará Mirim, tá? Ao mesmo tempo estamos com o resultado do concurso, o início da seleção e capacitação desses agentes penitenciários, e todas essas medidas de reintegração, elas partem da assinatura de vários acordos de cooperação com esses órgãos que, junto conosco, na elaboração do plano, trabalharam no que nós chamamos de jornada de reintegração. Então nós vamos, a partir de agora, reunir toda essa equipe e começar, então, a trabalhar nos projetos de reintegração social. É isso, agradeço a participação do senhor hoje aqui no RN no Ar. Nós é que agradecemos a oportunidade.